Olá a todos, na aula de hoje vamos falar sobre filtros aplicados à saída de conversores, filtros que têm por objetivo eliminar o ruído proveniente que existe na saída dos conversores, tá? Ruído proveniente do chaveamento do semicondutor. Nesse exemplo aqui nós falaremos sobre o conversor Buck, onde tem com a chave comutando nesse ponto e esse PWM da comutação da chave aparece também na saída na forma PWM também, como sendo essa tensão PWM aqui seria tensão zero quando a chave estiver aberta, tensão máxima quando a chave estiver fechada, ou seja, quando a chave estiver fechada, nesse ponto, entre esse ponto e esse aparece a tensão da fonte VI, quando a chave estiver aberta, esse diodo entra em condução e essa tensão é zero. Então esse é um exemplo de PWM de saída que por algumas vezes pode ser objeto de estudo de forma que ele seja reduzido, eliminado ou simplesmente minimizado. Bom, isso pode acontecer nos conversores de alta frequência, tá? Que são os inversores de frequência, que nós veremos mais adiante na disciplina, e também nesse caso nos conversores CC-CC. Nesse caso vou fazer alguns exemplos do conversor Buck. Então, é projetado então esse indutor de saída, nesse caso aqui, para que funcione como um filtro dentro de uma especificação dada. Esse filtro pode filtrar mais ou menos. Se ele filtrar mais esse ruído, ele vai deixar a tensão de saída mais limpa, ou seja, mais parecida com a tensão contínua. No entanto, ele vai ser maior e mais pesado, tá? Então existe um compromisso aí para que o conversor não seja muito pesado e muito volumoso, existe um compromisso aí de ruído na saída, tá? Com peso e volume. Bom, esse é um filtro de primeira ordem, nós veremos também um filtro de segunda ordem. Vamos recapitular alguns pontos da aula anterior. Então, na aula anterior, nós tratamos sobre resposta em frequência, ou seja, dado um sistema linear e invariante no tempo, submetido a uma excitação senoidal, ele responde também com uma senoidal na mesma frequência, mas com amplitudes diferentes. Então, eu estou entrando com o sinal x de t com uma amplitude x, e estou saindo com um sinal y de t com uma amplitude y, e entre os dois existe uma defasagem, tá? Então, a análise desse comportamento, ou seja, do ganho que se aplica às amplitudes e da defasagem para diferentes entradas senoidais, se chama resposta em frequência. A resposta em frequência, então, vai ser também utilizada na aula de hoje para projeto de filtros, com o objetivo, então, nos filtros especificamente, com o objetivo de reduzir ou eliminar as frequências de PWM. Ainda sobre a aula anterior, aprendemos que qualquer função de transferência pode ter seu diagrama de Bode escrito, tá? E isso parte da análise da função transferência, onde os coeficientes independentes de S todos são colocados na forma unitária. Então o zero aqui ele passa a ser S sobre Z1 mais 1, tá? Assim como as demais raízes. Faremos alguns exemplos também, tá? Mas em resumo aqui o ganho é dado em função, o ganho das amplitudes propriamente ditas, como eu falei na aula anterior, tá? O K, que seria o ganho entre a amplitude de Y, que é a amplitude da saída, sobre X, que é a amplitude de entrada, esse ganho, ou módulo de G de J ômega, também assim definido, no diagrama de Bode ele é explicitado em termos da função logarítmica. Então, o gráfico de Bode vai nos fornecer o ganho de Bode. E o ganho de Bode é 20 vezes logaritmo na base 10 desse ganho então efetivo das amplitudes. E o porquê de utilizar então a forma logarítmica? Esse arranjo, tá, essa notação do diagrama de Bode inicialmente era muito utilizado para a análise de ondas sonoras. E existe uma relação entre a potência da onda sonora com a audição, então, ou a percepção humana por essa onda sonora, tá? Então, essa é uma explicação, né, que eu estou passando.
E diz que se dobrarmos a potência da onda sonora, o ouvido humano não necessariamente vai sentir o dobro da sensibilidade à onda sonora. Para que nós tenhamos o dobro da sensibilidade sonora em relação à audição do som, nós teremos que multiplicar por 10 a potência no sinal da onda sonora. Então existe a relação aí logarítmica, então naturalmente, entre a potência sonora e a percepção humana. Por isso que se instalou dessa forma, tá? Esse é um dos motivos que os livros retratam. Bom, mas em resumo, o diagrama de Bode trata do ganho de Bode, então, e eu relacionei o ganho com o ganho efetivo entre as amplitudes, tá? Então sabemos que 20 dB representa um ganho de 10 entre as amplitudes, 0 dB representa um ganho unitário, ou seja, se eu digo que o meu sinal tem 0 dB para dar determinada frequência, eu estou dizendo que a amplitude de saída é igual à amplitude de sinal de entrada. Se eu digo que o ganho de Bode é menos 20 dB para uma determinada frequência, eu estou dizendo que a amplitude de saída é 10 vezes menor que a amplitude de entrada. E se eu digo que o ganho de Bode é 20 positivo, eu estou dizendo que a amplitude de saída é 10 vezes maior que a amplitude de entrada. E assim por diante. Então temos essa relação, tá? Voltando então para o assunto dos filtros, tá, pessoal? Então o que é um filtro? O filtro de saída é destinado à eliminação do conteúdo harmônico produzido pela comutação da chave PWM, tá, em um dado conversor. Os filtros são utilizados para atenuar os componentes harmônicos da tensão de saída que surgem devido ao chaveamento dos semicondutores. Os harmônicos a serem filtrados estão em alta frequência, tá? Então, normalmente nós vamos eliminar harmônicos que estão junto à frequência de comutação. Então, se eu tenho uma frequência de comutação da chave de 10 kHz, eu vou trabalhar um filtro para eliminar os ruídos em 10 kHz. Em resumo, é isso. Diversas estruturas de filtros podem ser empregadas. Então, eu poderia utilizar um filtro de primeira ordem, RL ou RC, ou filtro de segunda ordem, RLC, ou ordem superior, RLC, LC ou RLCC, entre outros filtros. Nós vamos fazer um exemplo de um filtro RL para o conversor Buck, mas o filtro mais empregado em inversores senoidais, tá? E também pode ser utilizado no conversor CCCC Buck, é o filtro RLC, tá? Ou filtro LC passa-baixas, tá? Bom, falando um pouquinho de filtros, tá? Eu suponho que vocês já tenham visto isso nas disciplinas anteriores, tá? Especificamente sinais sistemas, tá? Mas um filtro é todo dispositivo que, dado um sinal de entrada senoidal, ele permite a passagem de determinadas frequências ou determinadas faixas de frequências ou bloqueio de determinadas faixas de frequências, tá? Nós temos filtros que são quanto à tecnologia aplicada nos filtros, nós temos filtros passivos, filtros ativos e filtros digitais. Filtros passivos são os que empregam os elementos que aqui nós vamos estudar, resistor, indutor e capacitor. Normalmente o ganho desses filtros é menor que o unitário, tá? Filtros ativos, eles já empregam elementos amplificadores, utilizando transistores e amplificadores ou amplificadores operacionais, e o ganho aqui então passa a ser menor ou maior do que 1. E também os filtros que podem ser filtros digitais, que são filtros microprocessados, tá? Então sempre envolve um microprocessador ou um microcontrolador para a execução de filtros digitais. Quanto à função dos filtros, pode se destacar, tá, entre todos esses que já foram citados, tá? O passa-baixas, ou seja, as frequências maiores são atenuadas e só passam as baixas frequências. E aqui eu destaco para vocês o diagrama de Bode de um filtro passa-baixas. Então, quer dizer o que? As baixas frequências até a frequência de corte do filtro, eu tenho 0 dB de ganho, tá? Então, esse é o ganho do filtro. Nesse caso, desse documento aqui extraído da internet, ele chamou de GVDB, mas esse aqui seria o nosso módulo de G de J ômega. Então, 0 dB quer dizer que o ganho é unitário, ou seja, a amplitude de saída é igual à amplitude de entrada.
Então, para frequências baixas ou abaixo da frequência de corte, a amplitude de saída vai ser igual à amplitude de entrada. É isso que o diagrama do Bode está nos dizendo. Para frequências ômega c, então em radianos por segundo, tá? Se essa frequência é dada em hertz, basta multiplicar por 2π, tem o radianos por segundo. Para frequências maiores do que a frequência de corte, esse filtro vai começar a atenuar com essa inclinação, tá? Que é menos 20 dB por década, ou seja, eu vou andar de ômega c até 10 ômega c, eu vou andar 10 vezes aqui no eixo do x, o eixo independente, eu vou ter menos 20 dB de incremento na atenuação, tá? Então essa é uma curva de ganho característica de um filtro de primeira ordem, tá? Poderia ser um filtro RC ou um filtro LC. E assim por diante. Quando as frequências cada vez aumentam mais atenua esse filtro. Então, para uma frequência de 10 vezes a frequência de corte, ele vai atenuar menos 20 dB. Menos 20 dB, ou seja, é 10 vezes de atenuação. Para frequências de 100 vezes a frequência de corte, ele vai atenuar menos 40 dB. Menos 40 dB representa 1 sobre 100, então vai ser uma atenuação de 100 vezes na amplitude. Bom, teria a análise da defasagem também, mas como nesse caso estamos falando de filtro, essa análise é menos importante. Eu vou falar apenas do ganho associado ao filtro, tá? Exemplos desse filtro aqui de primeira ordem, posso destacar aqui para vocês o filtro LC, tá? Onde eu tenho a entrada e a saída. Então a saída ela vai ter a característica disponibilizada por aquele diagrama anterior, assim como o filtro RC também temos essa mesma característica. Bom, detalhes de como funciona o filtro, tá? Podemos tirar na aula de Tira Dúvida, tá? Eu posso destacar melhor as características, retomar então esses conceitos com vocês, que vocês já devem ter estudado isso. Como exemplo aqui vou falar um pouquinho sobre o passa-altas. Então o que é um filtro passa-altas? É um filtro para dada frequência de corte, e a partir dela eu tenho ganho de Bode unitário, ou seja, se eu tenho aqui nessa região ganho de Bode, ganho de Bode 0 dB. Tá? 0 dB quer dizer que a relação entre as amplitudes é unitária. Então, ou seja, para outras frequências a amplitude de saída é igual à amplitude de entrada. Para baixas frequências aqui, ó, eu tenho uma atenuação, tá? E essa atenuação, conforme eu venho diminuindo a frequência, essa atenuação cada vez diminui mais. Então, para 0,1 vezes a frequência de corte, ou seja, 10 vezes menor a frequência do sinal do que a frequência de corte, eu tenho menos 20 dB de atenuação, tá? Que quer dizer 10 vezes esse sinal atenuado. Para uma frequência de sinal 100 vezes menor do que a frequência de corte, tá? 0,01 vezes, eu tenho menos 40 dB. Menos 40 dB quer dizer 100 vezes de atenuação do sinal de saída com relação ao sinal de entrada. Aqui tem o circuito do filtro passa-alta, então basicamente um resistor como divisor de tensão em relação ao indutor, tá? Então a tensão de entrada é aplicada no série, eu tenho um divisor de tensor no indutor e aqui tem a tensão de saída, tá? Então um RL é um passa-altas, assim como esse RC também é um filtro passa-altas. Ainda destaco aqui, pessoal, o passa-faixas, né, que é um filtro onde eu tenho ganho unitário de Bode, ou seja, relação de amplitudes de entrada e saída unitária. Eu tenho 0 dB apenas numa faixa aqui, tá, de passagem, e eu defino esses dois pontos das frequências de corte a partir dos parâmetros do capacitor, resistor e indutor do circuito. Para frequências menores eu tenho atenuação, ou seja, ganho negativo do Bode. Para frequências maiores eu tenho atenuação também, ou seja, ganhos negativos de Bode. Como exemplo, esse circuito RLC série aqui, onde nós temos de novo um divisor de tensão e a tensão do divisor é sobre o resistor. Tá? Esse aqui é um circuito passa-faixa. Tá? Bom, pessoal, mas recomendo vocês darem uma estudada nesses assuntos, tá? Nesses pontos relacionados aos filtros. Passa baixo, passa alto, passa faixa, rejeita faixa também. Mas aqui nós vamos focar apenas no passa baixas, tá? Que é o filtro que vai rejeitar as altas frequências, que são as frequências relacionadas à modulação PWM. E assim eu vou tirar o ruído PWM da forma de onda de saída. Efetivamente é isso. Então,
Vamos então fazer o primeiro exemplo, que é um filtro RL, tá? Então o que se faz? O conversor buck é o conversor dado pela fonte de entrada, uma chave sendo comutada em alta frequência, e esse arranjo. Então, na verdade, esse circuito aqui não mudou em nada do que nós já tínhamos visto para o conversor buck, tá? Basicamente, agora nós vamos fazer o projeto do indutor de saída com relação aos demais parâmetros, de forma que ele funcione como um filtro, tá? Conforme foi projetado. Então, inicialmente se trabalha com as variáveis, tá? Então foram definidas as duas variáveis, da variável de entrada do filtro, que é a tensão PWM, que eu chamei aqui, entre esses dois pontos, e a variável de saída, que é a tensão VO, que é a tensão sobre o resistor, que é a carga, tá? Então, inicialmente, vamos obter a função de transferência da tensão de saída VO com relação à tensão PWM, tá? Que é a tensão de entrada do filtro. E aí, basicamente, por divisor de tensão, então, o VO vai ser igual à tensão de entrada, que seria a entrada do filtro, tá? VPWM, vezes o elemento de saída, que é o R, sobre SL mais R. E aqui já está pronta a nossa função de transferência, é muito simples nesse caso, tá? Essa função de transferência já está pronta para nós aqui. O que se faz agora é colocar em evidência o polo aqui para nós vermos qual que é efetivamente qual que é a frequência de corte do filtro. Quando nós fazemos isso aqui, dividimos tudo por L, nós deixamos em evidência a localização do polo da função de transferência. E o polo da função de transferência é a localização no diagrama de Bode correspondente à frequência de corte do filtro, tá? Então a frequência de corte desse filtro aqui, ó, é dado por R sobre L, que é o valor do polo, tá? Frequência de corte e polo são sinônimos. Bom, como que se faz para projetar esse filtro então, tá? Dado então como exemplo uma frequência PWM de acionamento das chaves de 10 kHz, então eu defini isso aqui no exercício, que é o chaveamento desse PWM de 10 kHz. Então, a partir disso, eu conheço a frequência de chaveamento da chave. Então, a frequência de chaveamento vai ser 2πfs, tá? Em radianos por segundo. E a frequência de corte desse filtro deve ser localizada, então, pelo menos uma década abaixo da frequência que se deseja eliminar. Nós já falaremos mais sobre isso. Então, dados os exercícios, dados os dados do exercício, tá? Então, já que eu tenho uma resistência de carga de 10 ohms, tá? Já que eu conheço a frequência de chaveamento de 10 kHz, isso corresponde, passando para radianos por segundo, a 62,83 kRad por segundo, ou aproximativamente aqui 60 kRad por segundo. Então, se eu conheço aqui, ó, o lugar onde o PWM está sendo excitado no diagrama de Bode, tá? A frequência do PWM, tá? No diagrama de Bode, eu vou projetar um filtro com frequência de corte, como dito aqui no exercício, a frequência de corte do filtro deve ser localizada no diagrama de Bode, obviamente, pelo menos uma década abaixo da frequência que se deseja eliminar, o ômega-s. Então, uma vez calculado o ômega-s, eu calculo o ômega-c, pelo menos uma década, poderia ser 2 décadas, 3 décadas. Quanto mais para baixo, quanto menor for essa frequência ômega-c em relação ao ômega-s, mais vai filtrar o meu filtro, tá? Só que eu tenho um porém, eu já vou comentar com vocês. Bom, definindo como 10 vezes menor, tá? Eu vou ter 6 kRad por segundo de ômega-c. E eu posso já colocar no meu diagrama de Bode isso, tá? Então eu vou lá no meu diagrama de Bode, tá? Esse aqui é o diagrama de Bode para esse filtro. Definir os pontos aqui, tá? Então, frequência 0.1, 1, 10, 100 radianos por segundo. Só um minuto, pessoal. Dados aqui os pontos de interesse, tá? Eu tenho frequências que vão de 6 kRad até 60 kRad, então eu vou definir mais ou menos numa região central do meu diagrama de Bode, tá? Então eu vou definir os pontos de frequência aqui no diagrama de Bode como sendo 10 na 5, tá? 10 na 4, nesses pontos aqui, 10 na 4, 10 na 3 e 10 na 2 como sendo a origem. E aí dentro desses pontos eu vou encontrar os locais de interesse. O local de interesse para nós aqui, ó, primeiro sempre é encontrar a frequência de chaveamento, tá? Então 60K
encontra-se na região imediatamente acima a frequência de 10 na 4. Então 10 na 4, 1 vezes 10 na 4, 2 vezes 10 na 4, 3 vezes 10 na 4, 4 vezes 10 na 4, 5 vezes 10 na 4 e 6 vezes 10 na 4, que seria o 60K, 6 vezes 10 na 4 radianos por segundo. Então localizei a frequência de chaveamento. O que eu vou fazer? De acordo com o que eu coloquei aqui como regra, tá? A frequência de corte do filtro deve ser localizada pelo menos uma década abaixo da frequência que você deseja eliminar. Então eu desejo eliminar essa frequência aqui que eu estou destacando. Então uma década abaixo, ou seja, 10 vezes, tá? Se aqui é 60K, eu vou colocar em 6K a minha frequência de corte. Então 6K vai ser 1 vezes 10 na 3, 2 vezes 10 na 3, 3 vezes 10 na 3, 4, 5, 6 vezes 10 na 3. Aqui eu coloco o polo. Esse ômega C aqui, ó, vai ser igual ao polo da minha função de transferência, que é o R sobre L. Tá? Bom, como é que eu faço para colocar esse polo aqui? Eu já conheço alguns parâmetros, que são a resistência. Tá? Então, se eu conheço a resistência, aqui, e eu sei que ômega C é R sobre L, eu conheço a resistência e conheço o valor de ômega C, que é 6K radianos por segundo, eu encontro o L. Então, o meu L vai ser igual a resistência divididos pela frequência de corte desejada, que é em 6K radianos por segundo, que eu já destaquei aqui para vocês. Isso vai ser alcançado, ou essa frequência de corte vai ser alcançada quando o indutor for de 1.6 mH. Bom, com o indutor de 1.6 mH e a resistência de 10 ohms, eu tenho a minha frequência de corte no ponto em questão de 6 kRad por segundo, que é uma década abaixo da frequência de chaveamento do PWM do conversor. Fazendo isto, este meu diagrama de Bode desse filtro passa-baixas, tá? Esse diagrama de Bode aqui, ó, está associado à função transferência do filtro passa-baixas, que é essa função transferência que eu estou destacando para vocês. Essa função transferência tem um polo apenas. O que quer dizer? Essa função transferência de um polo apenas, ela é representada por esse diagrama de Bode. Ou seja, para frequências inferiores ao polo da função transferência, eu tenho ganho 0 dB. Ou seja, a amplitude de entrada, ou melhor, de saída, é igual à amplitude de entrada. Para frequências maiores do que a frequência de corte do filtro, o filtro vai atenuar esse sinal. E na frequência do meu PWM, os 60 kRad por segundo, ele vai atenuar aqui, ó, em menos 20 dB. Tá? E menos 20 dB quer dizer 1/10. Ou seja, o ruído, se eu tenho um ruído de 100, com amplitude de 100, nós faremos um exemplo daqui a pouco, tá? Se eu tenho um ruído aqui com amplitude de 100 unidades, tá? A minha saída para esse filtro em questão vai ter uma amplitude de 10 unidades de tensão nesse caso. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou fazendo uma simulação do conversor Buck. Os dois conversores Buck aqui, ó, um é sem filtro, quer dizer, sem projeto do filtro. Ou seja, eu tenho o conversor Buck e esse indutor do conversor Buck foi colocado um valor bastante pequeno, de forma que ele não represente nenhuma filtragem. E os parâmetros continuam idênticos. Aqui eu tenho 10 ohms na saída, tá? Mas aqui eu fiz o projeto do filtro conforme realizado no exercício, tá? Proposto em aula, tá? Esse filtro aqui, ó, nós calculamos o indutor de 1.6 mili para que ele tenha essa capacidade de filtragem, ou seja, na frequência de chaveamento ele tem que atenuar 10 vezes a amplitude do sinal de saída com relação ao sinal de entrada. Então, realizando essa simulação da tensão filtrada no Buck, tá? E comparando com o Buck sem filtro, vamos dizer assim, na frequência de 10 kHz de chaveamento do semicondutor. Então, como resultado, nós temos essas curvas aqui, onde se pode destacar para a linha preta aqui, ó, seria o conversor VO Buck sem filtro, tá? O que quer dizer aqui, pessoal? Ó, quando a chave está fechada, se a chave do PWM está fechada, eu estou aplicando na saída a tensão da fonte. Então eu tenho 100 na saída, aqui na medida, tá? No resistor, eu estou aplicando com a chave fechada 100 volts na saída. Quando a chave está aberta,
como o seu indutor é praticamente nulo aqui, ó, é praticamente um curto-circuito isso, quando a chave está aberta, a minha tensão de saída cai para zero porque eu entro esse diodo aqui entra em curto, tá? E aí eu tenho um curto-circuito aqui, basicamente eu não tenho tensão nula nesse resistor. Quando a chave fecha, novamente a tensão em 100 volts, quando a chave abre, eu tenho 0 volts. Aqui eu tenho a proporção, ó, a minha razão cíclica é 0,75, ou seja, 75% do tempo a chave está fechada, ou seja, em nível alto, tá? E conduzindo a tensão de entrada para a tensão de saída. E 25% a chave está aberta e a tensão de saída é zero. E assim por diante. Esse é o PWM. Bom, com o filtro, o que eu quero destacar para vocês? Que nesse caso aqui, ó, a excursão do sinal de saída, tá? Ela tem 100 volts de amplitude, ou seja, o ruído que vai aparecer aqui, ó, vai ser de 0 a 100. De 0 a 100. Obviamente que isso aqui vai ser... vai representar uma média. Se eu fizer a média aqui vai dar 75 volts, tá? Mas o meu ruído vai de 0 a 100. Então o projeto de filtro com o indutor que resultou na frequência de corte de 6 kHz por segundo, com um indutor de 1.6 mili, nós temos essa curva em azul. O que eu destaco para vocês da curva em azul é que a relação entre as amplitudes da curva em azul, aqui ó, em azul, tá? A variação tá? Do sinal em azul, tá? Só um minuto, pessoal. Aqui, pessoal, a variação do sinal em azul tá no marcador 1, tá? Eu tenho para o sinal do conversor com filtro RL, eu tenho 80 ponto alguma coisa nesse ponto, e no marcador 2 eu tenho aqui 68,89, tá? E então a diferença, tá? Entre esses dois pontos vai me dar a excursão desse sinal, tá? Que é o 11,57. Ou seja, o meu ruído passou de 100 unidades de volts, com seja a excursão na saída, para aproximadamente 11, tá? Então, nós poderíamos observar aqui que, dadas as aproximações, eu tenho mais ou menos 10 vezes de atenuação do ruído. Passou de 100 volts para aproximadamente 11, tá? Um pouco menos. Então, aqui eu tenho o efeito do filtro LRL no conversor Buck, com atenuação de 10 vezes do ruído do sinal de saída, como pode ser observado no resultado gráfico. O que confere com o nosso projeto, pois na frequência de comutação eu tenho uma atenuação de 10 vezes. Tá? Isso pode ser observado nos resultados da simulação. Bom, como eu já disse anteriormente, tá, o filtro mais utilizado para esse tipo de questão. Antes disso, eu quero fazer mais um comentário, tá, pessoal? Uma coisa que poderia ser feita para aumentar mais ainda essa atenuação desse filtro é puxar essa frequência de corte mais para baixo, tá? Uma década mais para baixo. Se eu puxar uma década mais para baixo, essa curva vai ser toda ela arrastada e eu vou ter menos 40 dB, então, na frequência na frequência essa de comutação das chaves. Menos 40 dB seria 1 sobre 100, então o ganho aplicado, ou seja, a atenuação seria... o ruído seria atenuado 100 vezes, tá? Só que quanto mais para baixo for a localização desse polo, maior vai ser esse indutor, tá? Se maior sendo esse indutor, mais pesado e maior volume ele vai representar no circuito, tá? Então isso é uma relação que deve ser bem observada pelo projetista, de forma que na intenção de reduzir ao máximo o ruído, fique muito pesado e muito volumoso o circuito, tá? Bom, continuando, o filtro RLC da mesma forma. Então, além de colocarmos o indutor e o resistor de carga, nós colocamos um capacitor agora, tá? Nessa função de saída, tá? Desse sistema. Definimos mais uma vez a tensão de entrada desse filtro, que é a tensão PWM, logo imediatamente em cima do diodo, dá para dizer isso. E a tensão de saída em cima do resistor de carga.
Obtendo a função transferência do filtro, tá? Nós temos que a tensão VO por divisor de tensão, tá? Eu combino esses dois elementos em paralelo, tá? Então eu vou ter o Z1, que são os dois elementos em paralelo. Fazendo o Z1 aqui, o produto dos elementos pela soma, eu tenho que o Z1 é R sobre SRC mais 1. Fazendo o divisor de tensão, então, o VO vai ser então a tensão PWM vezes o Z1, tá? Que é o elemento sobre o qual está sendo medida a tensão de saída, sobre a soma dos elementos que estão em série, agora SL mais Z1, SL mais Z1. Fazendo as manipulações aqui relacionadas, tá? Então substituindo o Z1 por R sobre SRC mais 1, faço multiplicação em cima e embaixo por SRC mais 1, eu elimino esse termo do denominador, tanto nos dois polinômios do numerador e denominador, e fico com essa função transferência. Bom, de forma a poder comparar com a função transferência padrão, eu vou dividir todos os elementos por RLC, de forma a deixar o termo de maior grau unitário. Eu vou ter então, dividindo por RLC, 1 sobre LC em cima, sobre S ao quadrado, mais S que multiplica 1 sobre RC, mais 1 sobre LC. Aqui eu posso agora comparar a função transferência do filtro, desse conversor, filtro RLC, filtro de segunda ordem, tá? Observem que aqui nós temos ordem 2, esse é um filtro de segunda ordem, tá? Ele vai atenuar com menos 40 dB nas altas frequências agora. Eu vou comparar ele com a função transferência padrão, tá? De forma que a partir da frequência de corte desejada e do amortecimento que eu vou impor, eu consiga projetar a resistência e o capacitor. Basicamente isso. Eu dou os valores de amortecimento e frequência de corte e a partir disso eu extraio o resistor e o capacitor com os quais esse filtro vai se comportar como filtro do sistema de segunda ordem padrão. Bom, ômega C é a frequência de corte do filtro, que vai aparecer no diagrama de Bode, e o amortecimento é esse termo grego aqui, o zeta, é o amortecimento da resposta então desse sinal. Então, se eu comparar os termos aqui, ó, os coeficientes do termo em S, aqui do termo independente de S, do denominador, que representa a dinâmica desse sistema, eu vou ter que 1 sobre LC é igual a ômega C ao quadrado, em roxo aqui. E aqui eu posso isolar o L, tá? Então o meu indutor ele vai ser dado pela capacitância. Na verdade, eu primeiro se faz para o capacitor, depois para o indutor, tá? Então, comparando os termos centrais aqui, tá? Voltando aqui, pessoal. Esses termos centrais aqui, 1 sobre RC e 2 amortecimento ômega C, tá? Eu consigo tirar o capacitor. Por quê? Eu conheço o amortecimento, é dado de projeto, nós já falaremos sobre isso. Eu conheço a resistência e eu conheço também a frequência de corte, tá? A frequência de corte ela é dada a partir da frequência de chaveamento do semicondutor. Então eu conheço o capacitor. Bom, dado pelo termo independente, tá? Eu conheço aqui o indutor, que é 1 sobre C ômega C ao quadrado. O que se deve levar em conta nesse projeto? Que o coeficiente de amortecimento não deve ser menor do que 0,7, ou seja, ele deve ser maior do que 0,7 para evitar oscilações, para que o sistema não oscile, tá? Então ele vai de 0,7 a 1, tá? Normalmente eu vou usar com vocês o amortecimento unitário aqui, que garante uma menor oscilação na resposta, tá? A gente não está interessado em transitório muito rápido, então ele vai contribuir para que a resposta seja menos oscilatória e o sinal mais limpo, tá? A frequência de corte do filtro, o ômega C, ele deve estar também da mesma forma que no caso anterior, uma década, pelo menos, tá? Pelo menos uma década abaixo da frequência dos pulsos de entrada, tá? Inclusive eu destaquei no texto aqui, pessoal, ó, que essa frequência de corte do filtro, ela deve estar pelo menos aqui eu coloquei, tá? Pelo menos uma década abaixo da frequência do PWM dos pulsos, tá? Ômega S é a frequência de PWM dos pulsos. Bom, esse conversor também vai ser usado para o inversor de frequência, onde nós vamos reproduzir na saída uma sinoidal, tá? Nesse caso não, nesse caso nós temos apenas como saída a tensão contínua. Mas quando nós formos utilizar na frequência sinoidal, nós temos que cuidar também para que essa frequência de corte seja maior do que a frequência da sinoidal. Eu vou pelo menos 30 vezes, diz aqui, ó. Então quer dizer o que? Eu vou querer reproduzir na saída uma sinoidal de 60 Hz.
Então essa frequência de corte tem que ser 30 vezes 60. E aí a partir disso nós temos que ela tem que ser maior que 1800 Hz, né? Tá bem? Para que nós não tenhamos problemas de defasagem. Bom, dadas essas características aqui, ó, então eu já disse para vocês que o amortecimento nós vamos usar maior que 7. Nesse caso vamos usar sempre 1, tá? Vamos usar 1 porque a gente não tem um critério de velocidade de resposta a ser atendido. Tá? Então vamos usar o critério do amortecimento unitário, como já foi falado. A resistência de carga é a mesma do caso anterior. A frequência de chaveamento também é 10 kHz, tá? Então aqui nós conhecemos já a frequência em radianos por segundo dos PWMs, onde eles estão localizados. E aí vamos usar então também a frequência de corte uma década abaixo da frequência dos PWMs. Então a frequência de corte vai ser ω/S sobre 10, nesse caso, poderia ser sobre 20, sobre 30 ou até sobre 100, se ainda tivermos folga, tá? Então eu vou colocar em 6 kRad por segundo. E aí, a partir disso, eu calculo o valor do capacitor e do indutor. Então, o capacitor vai ser 2 vezes amortecimento, vezes a resistência, vezes ω/C na menos 1. Então, 2 vezes amortecimento, vezes resistência, vezes ω/C, que é 6K radianos por segundo. Vou multiplicar todos os números, então vai dar 20 vezes 6, dá 120. O K passa para cima no formato de milli, né? Então, 1 sobre 120 milli. 1 sobre 120 dá 8,33 milli, com milli dá micro, tá? Então eu arredondei aqui o meu capacitor para 8 microfarad. Mais uma vez, utilizando aqui então as informações do capacitor e da frequência de corte, né, elevado ao quadrado, aqui eu calculo o indutor, tá? Dado pela fórmula do indutor que nós calculamos, obtivemos elas anteriormente, tá? Então, vai ser 1 sobre 8 micro vezes 6K ao quadrado. Eu abri o 6K aqui, então micro vezes K se anulam, tá? Porque micro é 10 na menos 6 e K vezes K é 10 na 6. Então vai ser 1 sobre 8 vezes 6 vezes 6, 36. Isso vai nos dar 3,47 mili Henry, ou aproximadamente 3,5 mili Henry. Bom, o que significa isso, pessoal? Se eu definir, tá, o capacitor em 8 micro e o indutor em 3,5 mili-Henry, 8 microfarad e 3,5 mili-Henry, com um amortecimento igual a 1, quer dizer o quê? Que esse polinômio aqui, ó, se o amortecimento for unitário, esse polinômio aqui vai ter dois polos, dois polos idênticos, tá? Vai ter dois polos um em cima do outro, tá? Se o amortecimento for unitário. E aí o valor desse polo vai ser na frequência de corte, tá? Então quer dizer o quê? Que na frequência de corte, agora jogando lá para o diagrama de Bode, ó, a frequência de corte que representa esses dois polos, tá? Ela vai ser aqui, ó, uma década abaixo, tá? A frequência de corte vai ser uma década abaixo da frequência de chaveamento. E aí, como esse filtro ele tem dois polos aqui um em cima do outro, a curva do ganho a partir desses dois polos passa de menos 20 para menos 40 dB. Tá? Então, como é um filtro passa baixas, as frequências abaixo da frequência de corte do filtro, elas são em 0 dB. Tá? 0 dB quer dizer ganho unitário, tá? Ou seja, amplitude de saída é igual a amplitude de entrada. Para frequências maiores do que a frequência de corte, eu tenho uma atenuação de menos 40 dB por década. E assim por diante. Então, quanto maior a frequência, maior a atenuação. Na frequência do chaveamento do semicondutor, eu tenho uma atenuação de menos 40 dB. Tá? Menos 40 dB representa uma atenuação de 100 vezes, tá? Então ele representa um ganho de 1 sobre 100 para as frequências em 60 kHz por segundo ou 10 kHz. O que eu espero com isso? Que esse meu filtro, tá, ele atenue, tá, o ruído em 100 vezes. Tá? Então se o filtro anterior atenuava em 10 vezes, porque era menos 20 dB na frequência de comutação, esse eu espero que atenue em 100 vezes. Então, pessoal, reunindo esses valores, tá, de 8 micro e 3.5 milli, e jogando lá no meu simulador, tá,
8 microfarad e 3.5 mAh, mantendo aqui o meu resistor de carga de 10 ohms e a minha fonte, assim como todos os demais, todos os demais parâmetros são os mesmos, tá? O meu modulador PWM é 0,75 e 10 kHz. Mantendo todos esses dados, eu tenho como resultado agora a minha tensão de saída do conversor buck com filtro RLC. Vocês observem que a oscilação aqui, tá? Então, retomando, em preto eu tenho um conversor buck sem filtro, tá? Só um minuto. Em preto sem filtro, em azul eu tenho o buck com filtro RL, como foi projetado anteriormente, atenuação de 10 vezes, e vermelho eu tenho o conversor com filtro RLC. Então dá para observar que a filtragem ela é bem sucedida. Vamos tentar enxergar aqui agora qual que é então a atenuação, tá? Nesse caso, eu dei um zoom aqui para mostrar somente agora na saída do buck RLC, para não confundir com as outras curvas, tá? Eu peguei o ponto mínimo, tá? E o ponto máximo dessa curva. E aí nós temos uma variação, tá? Nós observamos aqui, pessoal, uma variação de 0,83, mais ou menos, tá? 0,3. Ou vamos arredondar para 1 volt, tá? Então o que aconteceu? 1 volt, a minha variação aqui ó, é 1 volt, tá? E a minha variação sem filtro é 100 volts. Então, deixa eu dar um autoscale aqui. Ó. Então aqui nós temos a variação sem filtro de 100 volts e uma variação com filtro de 1 volt. Isso atende o requisito de projeto, onde para o filtro, a operação do meu filtro aqui, ó, na frequência de chaveamento tem um ganho de menos 40 dB, ou seja, 1 sobre 100. Tá? Então o meu filtro foi projetado adequadamente. Tá bem, pessoal? Eu vou deixar um exercício para vocês e nós conversamos mais na aula de Tira Dúvidas.